Paz e bem, eu sou Frei Antônio Leandro da Silva, nasci em Patos, na Paraíba, em 1961, filho de Pedro Paulo da Silva e Maria Leandro da Silva. Porém, eu sou radicado, no Maranhão, na cidade de Vitorino Freire, onde eu recebi toda a formação humana e religiosa. Em 1981, eu fiz o postulantado com os frades menores em Bacabal do Maranhão, 82 o noviciado, e nos anos entre 1983 a 1989, eu cursei Filosofia e Teologia no Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Teresina. Fiz a profissão solene em janeiro de 1989, o meu diaconato em dezembro de 1989 e a ordenação sacerdotal em setembro de 1990. Atualmente, eu estou pároco na paróquia Nossa Senhora dos Remédios, em Piripiri, Piauí. Obrigado ao Padre Neto pelo convite para fazer parte deste primeiro Congresso Católico de Espiritualidade, pois é um prazer falar aos nossos irmãos e irmãs católicos, sobretudo neste tempo de pandemia de coronavírus, que nos levou ao distanciamento e ao isolamento social. Sem dúvida, é um tempo de medo, angústia e insegurança, porém o ressuscitado está vivo, presente em nosso meio, conduzindo-nos à vitória sobre este mal do século. Ele caminha conosco, dizendo e fazendo arder nossos corações de alegria e esperança. Com efeito, a paz do ressuscitado é a plena garantia de que não estamos sós. O Senhor perfaz o caminho entre nós. Permita-me iniciar este momento mergulhando na mística franciscana, orando como o Pai Francisco orava diante do crucifixo de São Damião. Altíssimo, glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Sensibilidade e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra verdadeiramente o vosso santo mandamento. Amém. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, você que nos escuta, neste primeiro Congresso Católico de Espiritualidade, quero aprofundar 4 elementos essenciais na mística, na espiritualidade franciscana. O primeiro elemento é a minoridade. A minoridade significa entregar-se à obediência, pois a minoridade é base sistêmica da ordem, ela dá oxigenação à vida de cada frade. O ser menor do frade se caracteriza pelo encontro direto com Deus, vivenciando a pobreza, a obediência e a observância do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tais elementos formam a urdidura ontológica do franciscanismo. A pobreza representa o desprendimento, o esvaziamento, o aniquilamento de tudo o que pode tornar o frade um escravo de si mesmo. Francisco observa radicalmente a passagem bíblica a qual Jesus Cristo manda um jovem, primeiramente, vender tudo o que possuíra, depois distribuir aos pobres e, enfim, segui-lo. Francisco toma para si tal passagem evangélica como uma nova forma de viver o Santo Evangelho. É isso que eu quero, é isso que o Senhor me ordena, exclama o pobre de Assis. Aqui encontra-se a raiz do ser menor. A minoridade de Francisco manifesta-se no seu modo de ser diante do outro, o leproso, no encontro com o leproso. E dizia Francisco,
Aquilo que antes me era amargo e repugnante, né? Ou seja, naquele momento de olhar ou se aproximar do leproso, diz ele, tornou-me doçura e aprazível para a minha alma e o meu corpo. Ser menor é transformar tudo o que é amargo em doçura da alma e do corpo. Assim, o passo número 1 do candidato à vida franciscana é tornar-se menor. E uma vez desvencilhando de todo tipo de carga, presa ao corpo e ao espírito, o candidato ganhará o passaporte para viver em fraternidade. Francisco, portanto, primeiramente, chamava seus companheiros a serem menores, mas para isso precisariam tornar-se pobres, obedientes e humildes. Essas 3 virtudes completam o Santo Evangelho vivo de Jesus Cristo na vida do frade. Ser menor é algo intrínseco ao franciscano, ou seja, um modo constituinte da sua personalidade. A minoridade atinge a alma, a psique do frade. Para Francisco, o verdadeiro frade menor se manifesta na disposição da alma de aceitar com alegria todos os instantes existenciais, mas sempre vigilante naquilo que impossibilita a salvação da sua alma. Não se nasce menor, torna-se menor, por uma questão de opção e decisão livre, inserindo-se numa cultura e mística franciscanas. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Irmão Francisco se fez ideal de vida, plena vida se tornou. Meditemos agora o segundo elemento da mística, da espiritualidade franciscana, que é a fraternidade. Fraternidade. O verbo é irmanar-se com os outros. Francisco fundou uma fraternidade. Fratello. Fratello é o frade, é o irmão. Então nós somos frades franciscanos. Somos irmãos uns dos outros, tendo como verdadeiro irmão maior Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha nesse primeiro Congresso Católico de Espiritualidade, o verbo irmanar-se implica em abrir-se ao outro no interior da fraternidade, onde o irmão se revela na intimidade, na tranquilidade, na generosidade, na solidariedade, no acolher e cuidar, no contentamento de pertencer ao mesmo útero. Pois a fraternidade é o locus das inspirações e transpirações que brotam do coração do frade, do irmão. Podemos também acentuar que a vida fraterna em minoridade é a fonte borbulhante para a verdadeira missão evangelizadora. Antropologicamente, viver em fraternidade implica também em abrir-se para os outros. Ou seja, o ser fraterno expande-se aos outros eus, sejam existenciais, pessoas que necessitam da nossa presença, sejam as diversas culturas nas quais estamos inseridos para evangelizar, para estreitar os laços de compartilhamento de sentimentos, afetos, lutas, serviços, projetos. Francisco utiliza-se do arquétipo da mãe para colocar os seus seguidores dentro de uma perspectiva de quem percebe o outro de forma humana, portanto, solidária. 2 verbos nos saltam a percepção: amar e nutrir. Amar o outro, por mais diferente que seja, torna-se a mola mestra
na construção das relações de comunhão e unidade, expressões do próprio Jesus Cristo, que pensava uma comunidade de pessoas que, unidas pelo vínculo do amor, permanecessem em comunhão entre si e as outras pessoas. É o amor que revela uma funda atitude de saber ver, sentir compaixão e cuidar do semelhante. O que não significa uniformidade, comunitarismo, fraternismo. Depois o verbo nutrir indica uma riqueza de interpretações. Nutrir, segundo o dicionário Aurélio, significa alimentar, sustentar, educar, instruir, proteger, alentar, conservar sem quebrar. Essa polissemia de significados aponta-nos para uma hermenêutica que transcende o sentido visto simplesmente como cuidar de alguém suprindo apenas suas necessidades materiais. Por exemplo, dar-lhe de comer, beber, vestir. Mais do que isso, nesse signo encontramos outras conotações que merecem nossa atenção. Assim, nutrir pode traduzir-se também por proteger, alentar e instruir. Francisco, ao afirmar que o frade deve nutrir o irmão como uma mãe carnal nutre o seu filho, evidencia que, além de se preocupar com o alimento material, o frade deveria também dar-lhe alento, ânimo, encorajamento e servi-lo particularmente na doença. Assim diz o arauto do Evangelho, abre aspas, bem-aventurado o servo que ama ao seu confrade enfermo, que não lhe pode ser útil, tanto como ao que tem saúde e está em condições de lhe prestar serviços. Fecha aspas. Essa variedade de interpretações para o signo nutrir mostra-nos a riqueza de práticas simbólicas a partir das quais construímos uma antropologia franciscana do encontro, olhar, acolher e cuidar. Essa perspectiva deve atender aos anseios e desejos do homem contemporâneo, pois o seráfico Pai Francisco educava e instruía seus seguidores para zelar, cuidar e proteger as criaturas, de modo particular quando se tratava de pessoas. O zelo de Francisco pela natureza revela um profundo senso de corresponsabilidade e cuidado com os outros, particularmente os indefesos. Há uma profunda comunhão entre os diferentes iguais. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, São Francisco, além da minoridade, da fraternidade, também São Francisco nos fala da missão. A missionariedade é um outro elemento importantíssimo na nossa vocação franciscana. Faz parte da nossa espiritualidade, do nosso seguimento ao Mestre Jesus Cristo, que foi um missionário por excelência, que veio do Pai como Verbo encarnado, com a missão de anunciar o reino de Deus. O que é esse reino? É um reino pautado no amor, na fraternidade, na paz e na justiça. A missionariedade, nós meditamos com o verbo entusiasmar-se pela missão. Todo frade deve ser um entusiasmado para evangelizar. E primeiramente ser evangelizado, em seguida evangelizar. Francisco deixava-se entusiasmar pela vida missionária. A dimensão da missão é elemento intrínseco à sua fraternidade. Francisco, ainda sem saber o que de fato devia fazer na igreja, enviou emissários a Clara e ao Frei Silvestre com a seguinte pergunta, abre parênteses, meus irmãos, que me aconselhais? Qual a vossa opinião? Devo dedicar-me à oração ou caminhar de cidade em cidade para pregar? Pois sou um pobrezinho, um pobre homenzinho simples, sem eloquência.
mais dotado para a oração do que para a pregação. Fecha aspas. Este homenzinho simples pede ajuda para discernir melhor sua missão. Clara e Leão oraram e mandaram-lhe o conselho. Abre aspas. O arauto de Cristo deve ir pregar pelo mundo. Fecha aspas. Pois Deus não havia chamado, abre aspas, a este estado somente para si, mas para que obtivesse fruto das almas e que muitos por ele fossem salvos. Fecha aspas. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, nesse belo quadro do artista Batista, de Pedro II, todos esses quadros, nos revelando essa mística franciscana, nos revela que Francisco, ao receber tal singela mensagem, respondeu fervorosamente: vamos em nome de Deus. O frade é um missionário em nome de Deus, em nome da igreja. Pôs-se em missão, acolhendo o conselho de Clara e São Silvestre, como se fossem vindos direto de Deus, quando falava ao profeta Jeremias: irás aonde eu te enviar. O pobre de Assis parte não para fazer proselitismo, senão para contagiar as pessoas com seu testemunho de fé e amor ao Cristo, à igreja e às criaturas, atraindo homens, mulheres, jovens, idosos ao Cristo e à igreja. Francisco deixava-se inundar de funda alegria quando saía pelas praças e ruas das cidades circunvizinhas a Assis. Muitas pessoas e muitas vezes não diziam uma palavra sequer, como acontecera certa vez ao convidar Frei Leão para ir pregar às pessoas. O pai seráfico encantava os ouvintes. Por quê? Porque ele pregava a penitência com grande fervor de espírito e alegria da alma, edificando os ouvintes com a linguagem simples e a nobreza de coração, como nos diz o seu biógrafo Celano. Aqui sobressaem duas grandes forças de Francisco: o fervor de espírito e a alegria da alma. Ele é um homem inundado da força do Espírito Santo, que lhe imprime essas duas forças. Não é para a sua glória, senão para a salvação das almas. Afirma este biógrafo, que a sua palavra era um fogo ardente que penetrava o íntimo do coração e enchia de admiração todas as inteligências. Enfim, Francisco tinha a autoconsciência de que a missão somente teria sentido se levasse o homem a amar a Deus. Se fosse para a glória pessoal do pregador, seria um desserviço à igreja. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, você que nos acompanha, vou rezar com vocês, neste momento, a oração de São Francisco: Senhor, fazei-me um instrumento de paz. Senhor, fazei-me um instrumento de paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Encerrando, meus irmãos e minhas irmãs, este terceiro elemento essencial à espiritualidade franciscana, encerro com o quarto elemento:
contemplatividade. O verbo da contemplatividade é encantar-se com o sumo bem e com as criaturas de Deus. Vamos meditar. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, São Francisco é um homem que medita, que contempla a partir do encontro com Cristo, do encontro com o leproso. Francisco contempla o Verbo encarnado na manjedoura. Contempla o Cristo crucificado na cruz. Contempla o pobre no leproso e contempla o Criador nas criaturas. Então é um homem completo, um homem que vive não para si, senão para Deus. Ao encantar-se, o coração de Francisco cala-se, silencia, entrega-se à adoração ativa, perene e contínua. O pobre de Assis, ao contemplar o Cristo em São Damião, recebe dele o mandato para a missão. Francisco, vai e restaura a minha igreja, vês que ela está em ruínas. Sua contemplação não o deixa paralisado, em estado de inércia. Pelo contrário, torna-se um frade em saída. Numa primeira etapa do chamado, sai a mendigar fundos para reconstruir as igrejas em ruínas por causa das disputas políticas entre os principados. Depois, após contemplar o leproso excluído, renuncia ao mundo de riquezas e opulências para se inserir entre os leprosos. Refaz sua identidade a partir do despojamento de tudo que recebera do seu pai Pedro Bernardone. Enfim, após contemplar as criaturas, estabelece laços de fraternidade, tornando-se benévolo e sensível entre elas. O processo de transformação de sua vida foi sempre um ressignificar, um reconstruir sua identidade. A contemplatividade mantém Francisco encantado e disponível tanto ao seguimento do Cristo, Evangelho vivo, quanto ao serviço ao outro. Francisco é um homem alegre e jovial. Sente leveza na afirmação da vida. Aconselha os frades: e guardem-se os irmãos de se mostrarem em seu exterior como tristes e sombrios hipócritas, mas antes comportem-se como gente que se alegra no Senhor, satisfeitos e amáveis como convém. Ora, meus irmãos, minhas irmãs, o encantar-se do frade revela-se na sua atitude interior por meio da alegria, da paz, da esperança, da energia harmoniosa, da leveza. Francisco constrói uma mística do encantar-se com o mundo ao seu redor. Francisco, este homem que ama a todos, que encanta a todos pelo seu testemunho de vida, pois via tudo como um dom, manifestação do amor criador de Deus. Francisco queria ser irmão de e entre todos e todas. A concretização da sua contemplatividade foi se religar a Jesus Cristo vivo, simbólico e realmente na pessoa do leproso. Encontramos na legenda maior de São Boaventura uma passagem que São Francisco revela o seu amor à oração. Abre aspas. Quer andasse ou parasse,
em viagem ou no convento, no trabalho e no repouso, entregava-se à oração com todas as veras de sua alma, de modo que parecia ter consagrado a ela, corpo e alma, toda a sua atividade e todo o seu tempo. Aqui nota-se a dimensão contemplativa de Francisco pela sua total entrega à oração. Ela perpassa toda a sua vida. Acrescenta ainda este biógrafo de Francisco, abre aspas, procurava os lugares desertos e igrejas abandonadas para ir passar a noite em oração e poder, assim, acolher na maior paz as visitas do Espírito Santo e suas consolações. Fecha aspas. Francisco não vai às montanhas como Jesus, senão aos lugares desertos e igrejas abandonadas. Por quê? Porque as igrejas são lugares para o encontro com o crucificado. Nelas, ele pode receber as luzes do Espírito Santo e sentir suas consolações diante de terríveis assaltos dos demônios que, lutando contra seu corpo a corpo, procuravam desviá-lo de sua dedicação à oração, como relata São Boaventura. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, São Francisco compôs um canto que ficou na história franciscana de toda a nossa igreja, o cântico do Irmão Sol, que eu gostaria, nesse momento, proclamar a todos nós que acompanhamos este congresso. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a Ti, Altíssimo, são devidos e homem algum é digno de Te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o Senhor, Irmão Sol, que clareia o dia com a sua luz nos alumia. Ele é belo e radiante, com grande esplendor, de Ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, que no céu formaste, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, ou nublado, ou sereno, e todo o tempo, pelo qual as Tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo, jucudo, vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa. E produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por Teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que as sustentam em paz, que por Ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrem em pecado mortal, feliz os que ela achar, conformes à Tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças e servi-lo com grande humildade. Esse, meus irmãos e minhas irmãs, São Francisco foi um homem que buscava
diante do Santíssimo, esse encontro pessoal com Jesus. E quero encerrar essa minha pregação diante do Santíssimo, rezando da mesma forma que Francisco orava. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as vossas igrejas que estão no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.